compor a mesa convidando a deputada Tereza Leitão para assistir essa aula com a gente aqui, depois da aula dela também. Ela também tem muito a contribuir nessa matéria de educação, principalmente. Deputada, seja bem-vinda. Senta aqui, Janine. Vou chamar a Paula e do outro lado. Gostaria de convidar o professor Paulo Rubem, nosso eterno deputado. Chegue para cá. Queria convidar Célia Santos, aqui professora e representante da campanha nacional pelo direito à educação, professora Célia. Chegue. E aí, para a gente já não mais se delongar, né, já vista que a gente terá uma grande aula pela frente aí, eu queria convidar Sérgio Costa, da ActionAid, também da campanha, né, para fazer uma fala inicial sobre essa nossa aula pública. Bom dia a todo mundo. Não vou nem sentar na mesa, que é para falar rapidinho e começar logo a aula, né? Vim só dar um bom dia para todo mundo, explicar para quem não conhece o que é a SAM e introduzir um vídeo que a gente vai assistir antes do professor Paulo Rubem dar a aula dele. Então, hoje a gente está aqui, não é um caráter de deliberação de audiência pública, mas é um caráter principalmente de aprendizado e debate sobre um tema muito importante, que é o financiamento da educação pública no Brasil. O professor Paulo Rubem tem bastante a contribuir, assim como a deputada Tereza Leitão, e Célia vai falar em nome da campanha também com a nossa experiência. A gente está aqui, essa atividade ainda é uma atividade dentro do marco da Semana de Ação Mundial. Como está ali no banner e aqui nesses livrinhos, a Semana de Ação Mundial ela acontece todos os anos, no mundo inteiro, né, como o nome diz. Cada ano tem um tema. O tema desse ano é financiamento da educação pública. O que vem bem a calhar, já que a gente está em umas discussões bem importantes aqui no nosso país sobre a educação pública. A gente está comemorando essa semana o 2º ano de sanção do Plano Nacional de Educação e temos como uma das metas o custo aluno qualidade, que a gente vai discutir bastante sobre ele. Esse material aqui, a gente infelizmente só tem mais 3 e eu estou sabendo que tem 3 secretarias municipais de educação presentes, não é isso? Então vou entregar aos representantes das secretarias municipais de educação porque tem materiais importantes para serem levados como conhecimento para os municípios. E então a gente vai assistir agora um vídeo sobre como se deu o debate do financiamento da educação pública até chegar ao PNE e o custo aluno qualidade. E isso vai servir como uma introdução para a gente ter essa nossa aula de hoje. Então, uma boa aula a todo mundo. Obrigado. Pelo direito à educação. No dia 25 de junho de 2014, na forma da Lei 13.005, a presidenta Dilma Rousseff sancionou sem vetos o Plano Nacional de Educação. As conquistas do texto final, inegavelmente maiores do que as da versão original, se devem à influência da sociedade civil, em especial da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que atuou de maneira incansável para melhorar o texto da lei. Esteve sempre presente nos momentos de tramitação do plano no Congresso Nacional. Trabalhou com todos os partidos e buscou negociar com o Ministério da Educação. Percorreu o país inteiro debatendo o PNE, assumindo um protagonismo que fez dela a principal fonte da imprensa brasileira sobre o assunto. Mas, para entender melhor por que o PNE representa um grande e importante passo para o país, é preciso voltar ao começo desta caminhada. Em 1988, a Constituição Federal, por meio do artigo 214, exigiu a formulação de planos nacionais de educação. Uma lei que determina metas para cada 10 anos. Portanto, uma política de Estado e não um programa restrito a um governo. No primeiro PNE, poucos avanços foram alcançados por causa da falta de controle social na implementação da lei, da menor participação da sociedade em sua elaboração e por conta dos vetos do ex-presidente FHC, mantidos pelo ex-presidente Lula.
No começo de 2010, foi realizada a Conferência Nacional de Educação. A CONAI aprovou um documento que deveria apoiar a construção do segundo plano e foi antecedida por etapas estaduais. A conferência teve a participação ativa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que integrou a comissão organizadora e contou com uma das mais fortes delegações. A realização de conferências é uma das bandeiras da campanha desde 2003. No final do mesmo ano, o Poder Executivo apresentou sua versão para o Plano Nacional de Educação. A campanha recebeu o texto de uma jornalista na noite anterior à solenidade marcada pelo governo para a divulgação de sua proposta para o novo PNE. Durante a madrugada, ele foi analisado pela equipe, que escreveu um posicionamento público, enviado à imprensa no final da manhã seguinte. Assim, no dia 15, logo após a reunião com o presidente Lula e o então ministro Fernando Haddad, inúmeras matérias traziam críticas ao texto. Os questionamentos eram pautados pela argumentação da campanha enviada no começo do dia e que mostrava que o plano não respeitava as deliberações da CONAI. As ações continuaram no começo de 2011. Durante o recesso parlamentar, a campanha arregaçou as mangas. O intenso trabalho deste período criou o movimento PNE pra Valer, planejado e coordenado pela campanha. Representando inúmeras organizações, a campanha assumiu o protagonismo das mudanças e, em fevereiro, distribuiu um CD com 117 emendas, que demonstravam as fragilidades do projeto de lei do governo. A partir delas, deputados de diversos partidos redigiram outras. Ao todo, mais de 2.900 emendas foram produzidas entre fevereiro e junho. Quando o primeiro relatório substitutivo foi publicado, a campanha, novamente, em questão de horas, apresentou outras 34 emendas que, mais uma vez, foram acatadas por parlamentares da situação e oposição. Nenhum cálculo sério, cuidadoso, de quanto custa o PNE alcança um patamar inferior a 10% do PIB. E é 10% do PIB de investimento público na escola pública. Esse é o cálculo que qualquer estudo cuidadoso gera como resultado. Nós entendemos, e aí nós avançamos também nesse sentido, que mais recursos para a educação hoje possibilitam, inclusive, uma melhor gestão dos processos educacionais. Em maio de 2012, a campanha colocou em prática toda a sua capacidade de mobilização para garantir que o novo PNE fosse aprovado em sua primeira etapa na Câmara. Era ainda o início da votação na Câmara dos Deputados e durante 2 dias o movimento PNE pra Valer promoveu seu mais forte tuitaço. A estratégia, somada a outras ações que aproveitam o amplo relacionamento da rede, como grupos de e-mails e cartas abertas, foi bem sucedida. E fundamental para que o dia 26 de junho de 2012 se tornasse um marco para a educação brasileira. Nesse momento, coloco em votação o texto que foi motivo de convergência desta comissão e do governo, que diz ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. O movimento... Meta 20, que destina 10% do PIB para o financiamento do ensino público, foi aprovada por unanimidade pela Comissão Especial do Plano Nacional de Educação da Câmara dos Deputados. Depois desta conquista histórica, o texto da lei seguiu para o Senado e, de novo, a campanha entrou em ação. Em uma das atividades, mais de 100 representantes da rede fizeram um arrastão de porta em porta. Integrantes de 25 comitês estaduais visitaram gabinetes para entregar uma carta com demandas referentes ao PNE. O documento acabou sendo lido no plenário pelo senador Paulo Paim, que destacou a meta de financiamento público para a educação pública. A
rede da campanha nacional pelo direito à educação, composta por mais de 200 entidades, distribuídas em todo o Brasil, reunida em seu 9º encontro nacional, dedicado a problematizar a educação e a ação política no Brasil de hoje, perspectivas para a incidência da sociedade civil, solicita seu compromisso, no caso o nosso compromisso, na aprovação do Plano Nacional de Educação com celeridade, sem qualquer prejuízo às conquistas estabelecidas pela sociedade civil na Câmara dos Deputados. Mesmo com todo o esforço, o texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado vetou um ponto importante relacionado ao custo aluno-qualidade inicial. O dinheiro público também financiaria a educação privada, infelizmente. O mecanismo do custo aluno-qualidade inicial exige complementação da União, na ordem de 46 bilhões de reais, e foi exatamente isso que o senador Vital do Rego retirou do seu relatório e os demais senadores concordaram. A incidência pela inclusão do custo aluno-qualidade inicial do PNE foi uma decisão estratégica tomada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Era um dos principais pontos do planejamento de 2007. Desde 2002, a rede realiza grupos de trabalho, oficinas, debates e estudos sobre o mecanismo. Para chegar ao cálculo final, foi necessário entender que tipo de escola garante o ensino público com padrão mínimo de qualidade. A importância de usar o custo aluno-qualidade inicial como parâmetro para o financiamento da educação básica foi reconhecida pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado e voltou para o texto da lei em novembro de 2013. Mesmo assim, em dezembro, por pressão do Palácio do Planalto, o caqui foi praticamente retirado do documento. Depois de aprovado pelo Senado, o projeto do novo PNE voltou para a Câmara dos Deputados e no começo de junho de 2014, após incansável trabalho da campanha, a votação dos destaques foi concluída, com o caqui reincorporado e servindo como parâmetro para o financiamento do ensino público. Mais uma vitória da campanha. Palavra Daniel Cara, Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E como é bom estar na Câmara dos Deputados, porque no Senado Federal isso seria impossível e é importante ouvir a voz da sociedade na questão do Plano Nacional de Educação. Bom, eu queria trazer aqui a posição da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, defende integralmente e unanimemente a posição de que o texto de Plano Nacional de Educação, que está mais próximo do interesse da sociedade civil, o que é possível agora, é o texto da Câmara dos Deputados. Então a gente não abre mão de nenhum aspecto constante do texto da Câmara dos Deputados. É que o custo aluno-qualidade inicial é a única alternativa que nós temos para fazer com que, e a complementação da União, para fazer com que daqui a 10 anos toda a responsabilidade pela educação básica não seja de estados e municípios. Quero deixar claro para os deputados que o cenário que é posto é o seguinte: se o custo aluno-qualidade inicial e o custo aluno-qualidade forem implementados tal como o projeto do Senado, toda a responsabilidade pela qualidade da educação básica vai recair sobre prefeitos e governadores. Prefeitos e governadores que não têm a capacidade financeira de dar conta das necessidades da educação básica. A Constituição, no artigo 211, parágrafo 1º, vai dizer que é obrigação da União, do governo federal, portanto, colaborar técnica e financeiramente com estados e municípios para garantir o padrão mínimo de qualidade. Isso nunca foi feito no Brasil, não só por esse governo, mas também pelos governos que o antecederam até 1988. Então eu quero deixar claro que a reivindicação dos estudantes aqui não é simplesmente do movimento estudantil, mas é de todo o movimento educacional brasileiro. É de todo o movimento educacional brasileiro e a cada vez, e a cada dia que passa, cada vez mais, já concluindo, deputado, é a reivindicação da sociedade brasileira. Então os deputados eles têm que ter clareza da demanda que a sociedade está trazendo para essa casa. Muito obrigado. Essa conquista foi validada e acompanhada de perto pela mídia, reconhecida pelos movimentos sociais e comemorada por todos os brasileiros. Finalmente,
No dia 25 de junho de 2014, o PNE foi sancionado sem vetos pela Presidenta da República. O documento de 80 páginas, que levou quase 4 anos para chegar à sua versão final, estabelece 20 metas e estratégias para os próximos 10 anos e propõe um novo futuro para a educação brasileira. O PNE vai dar conta disso tudo? Não. Eu não acho que em 10 anos a gente vai resolver o problema, mesmo com todas as metas cumpridas. Mas a gente pelo menos se aproxima muito dos países que têm uma educação com maior qualidade, mesmo aqui na nossa região, como Chile, Argentina e Uruguai. Então a gente vai dar um passo. Esse passo vai ser muito importante. No dia 12 de agosto de 2015, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em nome do Congresso Nacional, concedeu o prêmio Darcy Ribeiro a Daniel Cara, coordenador-geral da campanha. Foi um reconhecimento ao trabalho de incidência da campanha nacional pelo direito à educação, na construção do Plano Nacional de Educação, na destinação dos royalties do petróleo e de metade do Fundo Social do Pré-Sal para a área e na inclusão do Custo Aluno Qualidade Inicial, CAQI, e do Custo Aluno Qualidade, CAC, no PNE. Avisando aqui que quem quiser mais informações, inclusive materiais que a gente trouxe pouco impresso, mas tem online, tem no site semanadeaçãomundial.org, sem acento, sem cedilha, né? É isso aí, vamos para a aula, obrigado. Eu queria poder registrar quais são as secretarias, quais são os municípios que se fazem presentes aqui. Tem Brejinho, Secretaria da Educação, como é teu nome? Marta, da Secretaria da Educação de Brejinho. Paudalho, Maria Aparecida, Sairé, como é teu nome? Maria José. Bem-vindas e bem-vindos. Secretaria Estadual está aqui? Sim. Como é teu nome? Sandra. Bem-vinda, Sandra. Recife não, né? Acho que é muito distante. Não dá para chegar. Obrigada. Bem-vindas e bem-vindos. Vamos à nossa aula, professor Paulo Rubem. Mande brasa, que a gente está aqui para aprender. Os alunos todos muito bem atentos aqui, comportados. Bom dia. Primeiramente, fora Temer. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez a campanha nacional pelo direito à educação, pela recuperação histórica de uma luta importantíssima que foi desenvolvida por milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, trabalhadores em educação, estudantes, profissionais de educação, entidades da educação básica, da educação no campo, nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, sem o que nós não teríamos conquistado isso tudo que foi apresentado aí no vídeo. Especialmente em 2 momentos muito delicados que nós passamos, quando, como se apresentou no vídeo, o relatório definido pelo Senado foi reavaliado pela Câmara dos Deputados. Eu, na ocasião, publiquei um artigo no portal Congresso em Foco, intitulado Educação, as ameaças do Senado. Esse artigo foi bastante compartilhado e nele nós denunciávamos o retrocesso que havia sido praticado pelo senador Vital do Rego, interpretando o relatório original da Câmara dos Deputados, mas impondo uma série de derrotas. E, infelizmente, na tramitação final do relatório na Câmara dos Deputados, nós tivemos uma derrota muito ruim para todos os que defendem a vinculação dos recursos públicos exclusivamente para a educação pública. Eu fui o autor da emenda na votação final do relatório da Câmara, propondo que recursos públicos fossem destinados apenas para a educação pública. E tive a preocupação de identificar os 2 programas privados que são financiados por recursos públicos, o ProUni e o FIES,
como programas que não deveriam ser computados dentro do orçamento público da educação. Primeiro porque o ProUni ele é sustentado mediante renúncia tributária. Então as informações acadêmicas do ProUni você acessa na página do Ministério da Educação. Mas as informações contábeis, elas não estão no Ministério da Educação, elas estão na Receita Federal do Brasil, numa rubrica intitulada Gastos Tributários Indiretos. E o FIES, que tem tido uma expansão vertiginosa, chegando hoje a mais de 20 bilhões de reais aplicados no financiamento de matrículas no setor privado da educação superior, para quem não teve a oportunidade ainda de conhecer como é a estrutura, como é o mecanismo de financiamento do FIES, eu sugiro que acesse a lei do FIES e você vai perceber que o FIES ele é lastreado inicialmente na emissão de título público. Então, para que milhões de brasileiros tenham acesso às universidades privadas, aos centros universitários e às faculdades privadas pelo FIES, há o aumento da dívida pública. Então, é um processo que retira recursos de toda a sociedade para financiar matrículas no setor privado da educação a um custo extremamente elevado. Óbvio que o risco para as universidades privadas, centros universitários e faculdades é absolutamente nenhum, porque todo o ônus recai no aluno, que contrai o empréstimo, e no Tesouro faz a emissão dos títulos e transfere para a Caixa Econômica Federal. Nós perdemos essa emenda, nós tivemos apenas 118 votos, a emenda de minha autoria, vinculando recursos públicos exclusivamente para a educação pública. E, de toda sorte, construímos o relatório final e depois nós avançamos, inclusive, na discussão dos recursos do pré-sal. Eu lembro aqui que o projeto original da Lei dos Royalties do pré-sal, ele começou anos antes com a Lei do Fundo Social. E na Lei do Fundo Social, nós aprovamos uma emenda que eu apresentei, vinculando 50% do Fundo Social, e essa emenda, embora aprovada pelo Congresso, foi vetada pelo presidente Lula. Não se deu a esse veto nenhuma repercussão, exatamente por força da pressão dos grupos financeiros, que não queriam abrir a discussão do financiamento da educação de maneira pública. Nós saímos da votação da Lei do Fundo Social para a Lei dos Royalties, e o anúncio que foi feito pela presidenta Dilma foi de que 100% dos royalties seriam aplicados em educação. Quando nós fomos discutir o projeto, nós percebemos que não era 100% do fundo dos royalties. Era 100% da receita derivada da aplicação do fundo dos royalties, como os juros que são gerados por uma poupança. E aí abrimos novamente esse debate, a campanha teve participação intensa nisso, e nós apresentamos a emenda dos 50% do fundo. Foi a primeira vez na história da matemática que 50% é maior do que 100%. Porque o cento dos 100% não era o cento dos 50%. Né? E nós fomos extremamente pressionados, houve uma pressão intensa, inclusive da ministra Ideli Salvati, da Casa Civil, pressão de que nós, à época eu integrava a bancada do PDT, nós éramos da base do governo e era inadmissível que uma bancada da base do governo apresentasse um projeto contrário ao projeto encaminhado pela presidenta Dilma, e nós vencemos essa votação. E na composição do relatório final do substitutivo do deputado André Figueiredo, nós negociamos com a Frente Parlamentar da Saúde, com a Frente em Defesa do SUS, e compartilhamos 3/4 dos 50% para a educação e 1/4 para a saúde. Há pouco nós tivemos uma decepção, porque com a regulamentação da emenda constitucional 86, que foi feita inicialmente para tornar obrigatória a execução de emendas parlamentares ao orçamento, feitas pelos deputados federais, de contramão, de contrabando, colocou-se lá uma regra para estabelecer o financiamento da saúde. Vocês devem ter acompanhado que o movimento da saúde, o movimento em defesa do SUS, defendeu 10% da receita corrente bruta para a saúde da administração orçamentária federal. E o que foi posto nessa emenda 86 foi 15% da receita corrente líquida, mas computados dentro dos 15% da receita fiscal, os recursos do pré-sal. Então foi um golpe que se deu ao SUS, né? Assim como deu-se também um golpe ao financiamento público, quando se admitiu que dinheiro público poderia ser aplicado para financiar a educação privada. Né? E nós estamos sob constante ameaça, porque a educação superior privada ela tem passado por uma transição com a abertura do capital dos grandes grupos controladores nas bolsas de valores,
E isso gerou no Brasil um processo de internacionalização do controle das ações dos grandes grupos privados nas mãos de fundos. Nós temos um exemplo aqui em Pernambuco. O Centro Universitário Maurício Nassau, tem o nome de fantasia Uninassau, metade do controle acionário está na mão de fundos internacionais. Inclusive, há entre os controladores um fundo de previdência de servidores de uma prefeitura de uma cidade dos Estados Unidos. Então, o processo de internacionalização, ele trata o ensino superior como mercadoria e como um ativo. Eu vou concluir só esse preâmbulo dizendo que, no estudo que foi feito sobre a fusão do Grupo Croton com a Universidade Anhanguera, em São Paulo, que é considerado recentemente a maior fusão de grupos privados de educação superior no mundo, o controlador executivo deu uma declaração com a maior candice. No momento em que o ativo aplicado não render o que é esperado pelos controladores do fundo, nós alienamos. Significa dizer que no momento em que os ativos que são remunerados com as matrículas e com os recursos do ProUni e do FIES não atender aos controladores do fundo, eles vendem à universidade. E com o capital aplicado, eles podem voltar a investir em outros bens, em petróleo, em cana-de-açúcar, em soja, em gado, em mineração, ou seja, identidade zero com o papel de uma universidade para a formação de profissionais e para o desenvolvimento do país. Então é nesse contexto que eu recupero aqui e acho que esse vídeo ele tem que ser disponibilizado para todos os cursos de licenciatura, todos os cursos de pedagogia, de gestão pública, pós-graduação, porque ele recupera com muita concisão, com muita propriedade o que foi uma luta estratégica, histórica, para a consolidação do Plano Nacional de Educação. E é exatamente por esse caráter que foi dado pelo vídeo a esse momento histórico que a gente denuncia nesse momento o ataque que está sendo praticado pelo governo golpista de Michel Temer, com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e com o ministro da Educação Mendonça Filho, que tentam, sob o argumento da necessidade do combate ao déficit público e da promoção de um ajuste fiscal, estabelecer, através de um projeto de lei, limite de gastos públicos, vinculando esse limite, indexando esse limite à inflação do ano anterior. Como vocês vão observar, eu vou apresentar aqui, o maior risco é o fim da vinculação dos percentuais obrigatórios para a saúde e a educação. Então é nesse contexto que nós consideramos muito importante esse nosso encontro aqui, para que daqui nós possamos armar com os argumentos, com a compreensão conjuntural e com a recuperação histórica, estrutural do que foi o Plano Nacional de Educação, do que é o CACI, do que é o custo aluno qualidade, para que o Brasil definitivamente possa desenvolver uma política decenal com qualidade emancipatória, erradicando as desigualdades regionais, as desigualdades entre a educação urbana, a educação rural, a educação no campo, a educação na cidade e as diversas modalidades de educação que estão lá contempladas com o custo previsto, estimado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Bem, eu quero iniciar aqui recuperando uma fala da nossa querida companheira Tânia Bacelar, num seminário realizado em junho, aliás, em novembro de 2011. Eu tive a honra de coordenar essa mesa com Tânia Bacelar, Márcio Postman, Wilson Cano, professor da Unicamp, e Nelson Barbosa, que até pouco era ministro do Planejamento, quando Tânia dizia exatamente isso. Pela minha avaliação, o Brasil tem um grande desafio, que é a educação. Nesse sentido, vou discordar de quem já considera que já avançamos bastante. Um país como o nosso precisa ter como objetivo colocar todos os jovens e crianças na escola de qualidade, com educação integral pela manhã e à tarde. Essa referência que Tânia faz ao papel estratégico da educação, ela foi feita num seminário que discutiu a crise do capitalismo e desenvolvimento do Brasil. Esse seminário teve 3 mesas, ela participou da última mesa à noite, e foi uma das pessoas que mais enfatizou o desafio da construção de um projeto emancipatório, universal, de qualidade para a educação, tanto sob gestão dos municípios, sob gestão do Estado, mas acima de tudo com a responsabilidade da União. E do ponto de vista do debate do financiamento, eu trago aqui essa contribuição da nossa também querida companheira Socorro Valoar, que foi professora da FAFICA, é professora hoje da Universidade Federal Rural, fez doutorado em Educação na UFPE, quando ela afirma o seguinte: o aporte de recursos financeiros é condição indispensável à implementação das ações que materializam uma política pública.
a transparência na aplicabilidade dos recursos pelos poderes instituídos e o controle e acompanhamento dessa aplicação por parte da sociedade são pressupostos do processo democrático. Vejam que ela não enfatiza o caráter contábil. Ela enfatiza a transparência e o controle social, são pressupostos do processo democrático. Estudar o financiamento da educação contribui para superar uma tradição de opacidade que historicamente cerca a questão fiscal e orçamentária no nosso país, e para identificar dicotomias entre discursos em defesa da qualidade da educação e as ações implementadas na prática. Vejam que tanto na discussão do PNE, quanto da lei dos royalties, mais há 10 anos, quanto da discussão do Fundeb, no momento mais agudo do conflito, as nossas maiores resistências não partiram do Ministério da Educação, partiram do Ministério da Fazenda. As audiências que definiram o caráter do Fundeb, com a incorporação das matrículas nas creches, foram audiências tensas que foram realizadas não com o Ministério da Educação, mas com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Foram 3 audiências com o Ministério da Fazenda. E eu recupero aqui que na votação final do relatório do Fundo para a Educação Básica, a relatora foi a deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo. Quando nós votamos o relatório final, ele estava para ir a plenário. Nós fomos surpreendidos por uma comunicação do presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, dizendo que o secretário do Tesouro Nacional, Bernardo Api, que é a segunda pessoa do Ministério da Fazenda, havia se manifestado contrário a 2 aspectos que haviam sido aprovados no relatório do Fundeb. Primeiro, a incorporação das matrículas nas creches, e segundo, que o governo federal deveria complementar aquilo que estados e municípios aplicariam no Fundeb em no mínimo 10% desse quantitativo. Então vocês vejam como o processo de enfrentamento dos parâmetros do financiamento da educação, ele está enraizado não no campo da educação no Brasil, mas no campo da disputa pelo fundo público. As maiores restrições sempre partem da mídia econômica conservadora, do Ministério da Fazenda e até das autoridades monetárias que cuidam da moeda, que cuidam do Banco Central. Vocês talvez não lembrem, mas quando nós aprovamos o Plano Nacional de Educação na Câmara, na primeira votação, em 2012, o ministro Guido Mantega, no dia 4 de julho de 2012, numa conferência realizada na Federação das Indústrias em São Paulo, declarou que a meta de 10% do PIB quebraria as contas nacionais e de que esse plano fez esse gesto, referindo-se ao plano que havia sido aprovado, esse plano seria uma fantasia da cabeça de deputados e de professores. Mas ele se lascou, porque ele disse isso no dia 4 de julho, e no dia 5 eu fui convidado pelo Conselho de Responsabilidade Social da Fiesp, que era presidido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, para expor o que foi a construção do PNL, o que foi a construção da meta de financiamento. E, por coincidência, eu sentei na mesma cadeira que ele sentou, na mesma sala, no mesmo auditório. Então, vejam a magnitude do que é a disputa pelo financiamento da educação. Não é uma disputa no campo da educação, é uma disputa no campo da riqueza, da divisão dos fundos, né? E é exatamente a primeira questão que eu quero trazer para vocês aqui, que é a constatação de que os fundos públicos no Brasil, mais do que nunca, estão em disputa. Sempre estiveram. Na colônia, no Império, na República Velha. Mas nós vivemos um momento hoje, específico da acumulação do capital, que a acumulação do capital, embora persista e se integre na esfera produtiva, da indústria, do agronegócio, do setor terciário, dos serviços, mas ela é fundamentalmente uma disputa na esfera dos orçamentos públicos, através do mecanismo do sistema da dívida pública. Então nós estamos no 2º ano de vigência de um Plano Nacional de Educação, defendendo a viabilidade e a implementação efetiva do CAC inicial e do custo aluno qualidade até a conclusão do Plano Nacional Decenal, mas sob pressão dessa disputa dos fundos públicos, né? E como é que essa disputa se dá? É essencial que nós compreendamos isso. Em primeiro lugar, no estabelecimento das regras da tributação e da desoneração tributária, ou seja, quem é atingido pelos tributos e quem recebe benefício ao não ser atingido pelos tributos legalmente. Há toda uma engenharia montada em torno disso para demonizar a carga tributária no Brasil. Você vai ali pela via lateral do
Hospital da Restauração, quando você chega perto da Ponte da Capunga, você tem um painel eletrônico da Maurício Nassau intitulado impostômetro, que eu chamo aquilo de demagogímetro, porque ele não esclarece absolutamente nada do ponto de vista da tributação. Quais são os tributos, qual é a natureza dos tributos, quem paga e quem se evade da arrecadação tributária. Então, o primeiro campo de disputa pelo fundo é quem escapa da tributação e quem é beneficiado com crédito por uma decisão legal, óbvio, aprovada pelo Congresso, para ter benefícios tributários. O segundo campo é, depois que se realiza a arrecadação tributária, quem mete a mão no tesouro. Quem se apropria dos fundos públicos? Para quê? Com que objetivo? Com que fim? Você divide o orçamento e aplica tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para a infraestrutura, tanto para a segurança, tanto para investimento, tanto para a dívida. É o segundo campo de disputa. E aí, nessa disputa pelo orçamento e pelo Tesouro Nacional, você tem os percentuais que são destinados ao serviço de amortização da dívida pública, você tem a disputa por uma parcela que vai para o financiamento de políticas sociais e infraestrutura, e você tem uma terceira disputa, essa é muito sacrificada, é muito massacrada, que é o percentual destinado às despesas de pessoal civil e militar, à função legislativa, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. E aí é importante a gente saber quais são as fontes adequadas para que a gente possa ter a informação e contrapor a nossa argumentação à argumentação conservadora. Todos os dispêndios da União estão estabelecidos na página do Ministério do Planejamento, num boletim intitulado Boletim de Estatísticas de Pessoal. E quando você acessa as informações acerca das despesas de pessoal civil da União, você descobre que essas despesas representam 20% da receita corrente líquida, quando elas podem ser no máximo 50%. Então está fora de qualquer cogitação que a responsabilidade pelo desequilíbrio de receitas e despesas é por causa do funcionalismo público. Fora de qualquer cogitação. Óbvio que a partir daí, qualquer declaração de jornalista, de economista, de consultor, de mídia, que atribua ao gasto de pessoal o desequilíbrio das contas públicas, é uma declaração, primeiro, que é feita de má fé, segundo, que manipula a informação, e terceiro, que tem objetivos absolutamente escusos de sacrificar, de massacrar o servidor público como se fosse ele o responsável pelo déficit público. E, por fim, a despesa fundamental, que pode significar termos um Estado que financia um projeto de desenvolvimento ou termos um Estado mínimo, sob tutela e a serviço da acumulação do capital financeiro. E, nesse momento, é esse o Estado que está em disputa. Ou um Estado que vai financiar um Plano Nacional de Educação, que vai financiar adequadamente o SUS, que vai financiar políticas de desenvolvimento, ou um Estado que também vai financiar a saúde, a educação e infraestrutura, mas predominantemente, preponderantemente, os seus orçamentos, quando são executados, revelam o quê? Que ele é um Estado sob tutela e a serviço da acumulação do capital financeiro. A terceira questão que eu quero colocar é como é que essa disputa pelo fundo público passa pela crise econômica. Essa não é uma disputa romântica no mau sentido, não é uma disputa intelectual no mau sentido da expressão. Ela é uma disputa concreta. A disputa pelo fundo público, pela riqueza produzida no país e apropriada pelo Estado através dos impostos, ela se dá num contexto hoje de crise econômica. E quais são os indicadores dessa crise? Primeiro, que o Brasil vive uma situação de déficit público. Afirma-se exaustivamente que a despesa é maior do que a receita. Mas ninguém discute que a receita pode ou não estar no seu teto, que nós podemos até arrecadar mais do que arrecadamos. Segundo, que a inflação ela está fora do regime de metas, que é preciso combater a inflação. Mas não se diz à população qual é o diagnóstico da inflação, quais são as suas causas, para saber se os remédios adotados são exatamente os mais adequados. Afirma-se que a relação dívida-PIB está descontrolada. Ora, os matemáticos sabem, nós sabemos que a relação dívida-PIB é uma relação de numerador e denominador. Você muda a natureza da fração dependendo do significado do numerador e do significado do denominador. Então você pode mudar a relação dívida-PIB aumentando o PIB. A dívida fica menor como proporção do PIB. Mas não é a discussão que se faz nesse processo de disputa pelo fundo público. Nós vivemos hoje, concretamente, uma elevada situação de desemprego, mas não se discute o que gera o desemprego, não se põe isso de forma transparente, e se afirma que o Brasil vem há 2 anos ou mais com o PIB em queda, mas não se explica à população o que gera o crescimento do PIB, o que sustenta o crescimento ou os indicadores positivos do PIB, né? E as respostas oferecidas pelos mercados e pelo governo são de ajuste fiscal
para ajustar as despesas dentro das receitas, um aumento das taxas de juros para manter a inflação dentro da meta, corte de gastos públicos, com todo e qualquer tipo de desvinculação, e um aumento de prazo e de percentual de desvinculação da DRU, que é um sistema implantado no Brasil desde 1994, que desvia um percentual dos recursos do orçamento antes da sua destinação final para os fins aos quais a Constituição estabelece. Agora aprovou-se a extensão da DRU por 8 anos e o desvio de não 20%, mas 30% do orçamento federal, admitindo-se que estados e municípios façam a mesma coisa. A simples aprovação dessa emenda constitucional já vai retirar dos estados e municípios 30% da base de cálculo dos percentuais a serem aplicados em educação e saúde. O projeto original foi enviado pela presidenta Dilma. A desvinculação ela tinha vigência até 4 anos. A presidenta Dilma enviou uma desvinculação de 8 anos, aumentando a desvinculação de 20% para 30%. Mas não estendia a prerrogativa da desvinculação para os estados e municípios. Deputados e senadores aprovaram a extensão dessa desvinculação para os estados e municípios. Então, de antemão, promulgada a emenda constitucional, 30% a menos entra na base de cálculo dos percentuais que devem ser aplicados em educação e saúde. Bem, nós vivemos de fato um desequilíbrio fiscal, um descalabro fiscal, ou na verdade nós estamos num momento acirrado de luta pela riqueza, pelos fundos públicos gerados através dos impostos e das contribuições. Na avaliação do professor Rubens Sawaia, da PUC de São Paulo, do Departamento de Economia, o endividamento público brasileiro não tem nenhuma relação, do ponto de vista da magnitude das parcelas do endividamento, com os gastos sociais. Não tem nenhuma relação com os gastos com a saúde, com a educação, com a infraestrutura. A maior parcela que desequilibra a relação de receitas e despesas é exatamente a parcela vinculada à dívida pública. E a dívida pública ela está vinculada às decisões de política monetária, ou seja, como é que eu enfrento a inflação? Que leitura eu tenho da inflação? Que remédios eu devo usar para se combater a inflação? E que repercussão esses remédios causam? Quais são os efeitos colaterais na geração da dívida pública? Ou seja, a afirmação do professor Sawaia, ela reforça aquela tese de que o Estado brasileiro, nesse momento, ele está mais tutelado e controlado pelos interesses da dívida pública do que pelas necessidades do PNE, do SUS, da infraestrutura e de um Programa Nacional de Desenvolvimento. Bem, esse processo ele tem sido denunciado pela comunidade acadêmica. Eu tenho publicado diversos artigos, eu sou colunista do portal Carta Maior, e há 2 anos, praticamente, eu publiquei um artigo intitulado Estabilidade Monetária, a fraude dos dogmas, dizendo exatamente isso, que o diagnóstico dominante da inflação no Brasil é uma fraude, que os remédios utilizados para se combater a inflação são fraudes do ponto de vista macroeconômico e que o resultado é uma dívida pública que se apropria do Tesouro e coloca a despesa com a dívida em primeiro plano, em detrimento das despesas com educação, saúde, infraestrutura, ciência e tecnologia. Bom, quarta questão. Para enfrentar o déficit, o que é que propõe o governo golpista assumido no mês passado? É impressionante que no documento Uma Ponte para o Futuro, pode passar, você tem como a primeira alternativa para combater o déficit público acabar com a vinculação de receitas para a saúde e para a educação. É explícita a afirmação de que para isso, para combater o déficit público, ou seja, uma receita menor do que as despesas, você tem que acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com a saúde e com a educação. Então, isso não é uma discussão de mesa de bar. Isso é uma afirmação de um documento lançado em outubro do ano passado e que agora está empoderado pelo golpe, no governo de Michel Temer, de Henrique Meirelles e de Mendonça Filho, para implementar essa concepção. O ministro da Educação, empossado a partir do golpe, é partidário dessa concepção de fim da vinculação orçamentária para a saúde e para a educação no Brasil. Ou seja, deixa completamente a descoberta a base que vem fazendo, pode passar, com que o Brasil, há 84 anos, há 82 anos, tenha vinculações constitucionais estabelecidas desde a Constituição de 1934. Uma outra estratégia tem sido o projeto de lei para estabelecer um gasto público sob controle. Qual é o foco? É atingir os gastos com saúde, educação, com a função legislativa e com o Poder Judiciário.
A função legislativa, ela pesa 3% do Tesouro Nacional. Isso não significa que você não investigue, não denuncie, não abra inquérito, não faça auditoria, etc, etc. Mas é o custo da democracia representativa no Brasil, entre 2,8% a 3% do Tesouro Nacional. Muito mais agressivo é o custo da dívida pública, que com os juros e a amortização das parcelas chega a quase 45% do Tesouro Nacional. Então, o que desequilibra receita e despesa não é o gasto público em educação, não é o gasto público em saúde, não são as vinculações orçamentárias. São exatamente os gastos com o sistema da dívida pública para remunerar o capital financeiro às custas do Fundo Público e do Tesouro Nacional. Pode passar. E aí, veja, admitir o fim das vinculações é um retrocesso de um mínimo de 82 anos na história constitucional do financiamento da educação no Brasil. A Constituição de 34, no artigo 156, estabeleceu que a União e os municípios deveriam aplicar no mínimo 10% de um conjunto de receitas e os estados e o Distrito Federal 20%. No artigo 157, você tinha um embrião dos fundos complementares, dizendo que parte do patrimônio territorial dos estados e municípios poderia ser aplicada no reforço aos fundos para a educação. Aí você pode, fazendo um parâmetro com a conjuntura atual, os recursos do pré-sal que estão no patrimônio territorial, no subsolo ou na plataforma continental dos Estados da Federação e da União. A Constituição de 34 também estabeleceu que as empresas deveriam manter ensino primário gratuito para os seus trabalhadores e filhos. Essa norma não vingou, exatamente por pressão do setor patronal, que arguiu os custos que isso poderia gerar para o custo do capital. Em 1964, a partir do golpe militar, suprimiu-se a vinculação constitucional. Engraçado que os golpes se parecem, né? Ambos, o de 64 tirou a vinculação constitucional e o golpe atual quer tirar a vinculação constitucional. Suprimiu-se a vinculação, mas como gambiarra criou-se o salário educação, que é uma vinculação de 2,5% sobre a folha de contribuição das empresas. Vencido o processo da ditadura, o Brasil continuou na disputa pelos fundos e a emenda Calmon, do ex-senador João Calmon, do PMDB do Espírito Santo, estabeleceu em 96 como 13% a parcela da União e 25% a parcela dos estados e municípios, vinculação constitucional obrigatória para a educação. A Constituição de 88 estabeleceu 18% para a União e manteve 25% para estados e municípios. As emendas 14 do Fundef e 53 do Fundeb subvincularam esses percentuais, 60% no Fundef, 80% dos 25% no Fundeb, mas, mesmo estabelecendo 18% para a União, prevaleceu, e prevaleceria até 2009, a desvinculação dos recursos da União em cima do Orçamento Federal para a educação. Desde 1994. Então, de 94 a 2009, portanto, por 15 anos, prevaleceu que, sobre os 18% da União para a educação, o governo federal faria anualmente uma retenção de 20%. Isso só foi encerrado em 2009, através da emenda constitucional 59. O investimento em educação voltou a ter o percentual integral de 18% e, ao mesmo tempo, se indicou pela primeira vez que o investimento em educação tinha que ser computado como uma proporção do PIB, ou seja, do conjunto da riqueza, e não a referência só de impostos e contribuições. Nós aprovamos em 2013 a Lei dos Royalties do Pré-Sal para Educação e Saúde, incorporando a emenda que eu apresentei de 50% do fundo para a educação, compartilhado um quarto para a saúde, e no PNE os 10% do PIB para a educação. Ou seja, nós temos 8 décadas de lutas para estabelecer parâmetros mínimos para assegurar o financiamento da educação. Mas até então, o financiamento era estabelecido em função de percentuais obrigatórios dos orçamentos e, a partir da Constituição de 88, de uma definição mais aprimorada das competências à União, aos estados e municípios. Compete aos municípios da educação nas creches, educação infantil e ensino fundamental, compete aos estados o ensino médio, competindo à União a educação profissional na rede federal e o ensino superior. Pode passar. Em 2010, quando nós recebemos o projeto de lei para o Plano Nacional de Educação, qual era o peso do federalismo fiscal no Brasil? A União arrecadava 57,1%, os estados 24,6% e os municípios 18,3%. Embora a União arrecadasse mais,
No cômputo total vigente em 2010 e 2011, do investimento como proporção do PIB, o Brasil atingia 5,1% do PIB. E a União era quem menos investia. A União atingiu aproximadamente 0,97%. E aí, quando se fez a discussão dos 10% do PIB, criou-se uma histeria no mercado financeiro, nos setores do Ministério da Fazenda, que era um número absurdo. O jornal Estado de São Paulo fez um editorial em que eu fui chamado de demagogo, porque eu assinei a emenda dos 10% do PIB. Eu ganhei um editorial de presente, Chugahara, do Estadão, sendo chamado de demagogo. O deputado Paulo Rubens Santiago é demagogo porque assinou a emenda dos 10% do PIB. E nós mostramos que era preciso transparência na discussão do percentual. Porque nós não estávamos tratando de 10% do PIB como se partíssemos do nada, né, Sérgio? Nós tínhamos 5,1%. Se nós arredondássemos para 5%, em 10 anos, nós teríamos que conquistar um plus de mais 5%. Ora, 5% em 10 anos significa 0,5% do PIB a cada ano. E se a União entrava com 0,97%, ou seja, se a União entrava com 1% dos 5%, a União entrava com 20% do total. O que seriam 20% de 0,5% do PIB ano para a União? Um montante absolutamente sustentável do ponto de vista das receitas, do ponto de vista dos desvios da política monetária, da taxa de juros, e do ponto de vista da necessidade estruturante histórica de financiar um Plano Nacional de Educação com as metas e com as estratégias definidas pelo segundo PNE. Então não estávamos discutindo 10% partindo da estaca zero. Nós estávamos discutindo 10%, que significava mais 4,9% em 10 anos, 0,49% para os 3 entes da federação. E a União, que arrecada mais do que o dobro dos municípios e dos estados, era quem entrava com a parcela menor. Então não haveria nenhuma restrição do ponto de vista econômico, do ponto de vista orçamentário e fiscal, para que se assumisse o Plano Nacional de Educação com essa meta. Bom, sétima questão. Apesar de tudo isso que nós construímos, o atraso é visível. Nós temos uma disparidade enorme de acesso e permanência na educação básica. Essa disparidade é muito aguda se você compara os indicadores do Norte, do Nordeste, do Sul e do Sudeste, do acesso e da permanência nas áreas urbanas e nas áreas rurais. Se você considera que as maiores taxas de analfabetismo estão no Nordeste, o Nordeste, com 28% da população, metade da renda per capita nacional, tem 50% do total de analfabetos do país, e Pernambuco tem 60% dos municípios, no mínimo, com mais de 25% de analfabetos. Ou seja, mais da metade dos municípios de Pernambuco tem pelo menos 1/4 da população analfabeta. Isso é um passivo que não tem a menor justificativa para existir em pleno século XXI. Se você considera a população negra e parda, e aquela população abaixo dos 20% mais pobres, que estão nas zonas rurais e nas periferias, você vai encontrar as piores taxas de escolarização, de acesso e permanência. Ou seja, o Brasil é um país singular na Constituição, mas do ponto de vista dos indicadores educacionais, são várias repúblicas, algumas do padrão Finlândia, outras do padrão Haiti, outras do padrão dos países mais pobres da África. E o que foi computado pela Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio é que 50% da população, em 2010, acima de 25 anos, não tinha sequer o ensino fundamental incompleto. Ou seja, isso é um déficit do ponto de vista da qualidade do trabalhador, do direito à cidadania, da compreensão dos direitos civis, monstruoso, pelo baixo nível de acesso à escolarização, baixo nível de informação. E um outro disparate, que esse é inaceitável, os dados já são piores, pelo mapa da violência de 2015, é que a juventude dos 14 aos 29 anos, que em 2012 representava 26,9% da população, nas estatísticas de homicídio representam 53,4% dos homicídios. O Brasil salvou a primeira infância da mortalidade infantil neonatal, de 0 a 28 dias, salvou a mortalidade infantil de 1 a 5 anos e está assassinando a juventude. Está assassinando uma parcela preponderante da sua população, que é uma população na flor da idade ativa, população em idade ativa, que pode gerar uma população economicamente ativa. Essa população está sendo assassinada numa estratégia seletiva que assassina principalmente os negros, os pardos, os mais pobres,
oriundos de famílias que não têm laços matrimoniais e que não têm instrução formal. Então, é nesse contexto que se reafirma e que se recoloca a estratégia de financiamento da educação integral, a estratégia de financiamento da educação básica, como principal instrumento de proteção do direito à vida dessa juventude. O direito à vida precede o direito à educação. E essa juventude está sendo exterminada no Brasil. Eu publiquei em outubro de 2013, no Diário de Pernambuco, um artigo intitulado O Extermínio dos Jovens, onde eu compartilho esses dados com os dados de uma pesquisa do IPEA sobre o custo econômico e social da violência e da delinquência contra jovens e adolescentes. Bem, oitava questão. A educação pública de qualidade não é só a consecução do direito à educação. Ela é uma estratégia de desenvolvimento, que você não separa os anos de escolaridade da inserção do cidadão na estrutura produtiva e na estrutura político-social de um país. Não é só o direito à educação. Eu tenho direito à educação, eu estudo numa escola de qualidade, eu concluo a educação básica, eu tenho acesso à universidade e vou para casa. Isso está umbilicalmente vinculado ao projeto de desenvolvimento que nós queremos construir para o país. Porque hoje, as regiões mais pobres, com menor nível de escolaridade e os piores índices de desempenho, por coincidência, são as regiões de pior IDH, de pior renda per capita e de economia primária. Há uma coincidência brutal que não é fortuita, ela é intencional. Isso vem da colônia. Nós passamos, segundo Márcio Postman, 430 anos sob o predomínio do trabalho precário, escravo e o trabalho agrário sem instrução. O Brasil só inicia um processo de consolidação da industrialização nos anos 30 até os anos de 1980, quando, junto a outros países, foi vítima da estrutura da dívida externa e do desmonte da sua economia. Mas nós passamos 4 séculos e 3 décadas sob o predomínio do trabalho escravo, o trabalho agrícola precário e o trabalho sem instrução formal. 4 séculos e mais 30 anos. E aí, em 1932, se lança o Manifesto dos Pioneiros da Educação. O primeiro apelo nacional, assinado por intelectuais de peso, Fernando Azevedo, Cecília Meireles, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, defendendo primeiro a educação como estratégia de construção de um projeto de desenvolvimento, e não a fábrica por si, o trabalho operário por si, para depois gerar a riqueza do produto e essa riqueza financiar a educação. Era o oposto. Isso em 32. Em 34, a primeira vinculação constitucional para a educação. Então você tem, em 32, o Manifesto dos Pioneiros, em 34, as normas de vinculação, entre 30 e 80, o avanço do processo de industrialização, só que a partir de 1970, consolida-se no capitalismo do mundo a dominância financeira. E aí os países periféricos são totalmente capturados por esse processo. Primeiro com a dívida externa e depois com a dívida pública nas contas nacionais. E a crise que nós vivemos no final da primeira década do século XXI, ela redesenha, como diz Márcio Postman, no livro intitulado O Trabalho no Brasil Pós-Neoliberal, ela redesenha o papel dos países. Você vai para a Série C, você vai para a Série A, você vai para a Série B e você vai ficar na Série D. E não pense que o esforço que o Santinha fez para sair da Série D para a Série A é fácil ser feito por um país para ocupar a Série A. Não tem espaço. Se depender dessa arquitetura mundial econômica e financeira, ninguém migra da Série D para a Série C, para a Série B, para a Série A. A capacidade de mudar a sua inserção na economia, na divisão do conhecimento no mundo, é autóctone. Depende de uma estratégia de planejamento, depende de uma estratégia de investimento dos países em desenvolvimento. E não uma dádiva do mercado, ou não uma dádiva do capital internacional. Isso Postman deixa muito claro. E aí, junto disso, você verifica no Brasil o avanço dos fundos privados na educação superior e das entidades filantrópicas, ou seja, a privatização da educação superior e a filantropização da educação infantil e do ensino fundamental. Só o Instituto Natura já tem contratos com 170 municípios do Brasil. O Instituto Ayrton Senna tem contratos com quase 700 cidades no Brasil, substituindo a gestão pública própria das redes municipais. Então há um processo de filantropização, entre aspas, e de privatização por meio do capital financeiro e dos fundos internacionais da educação superior. Bem, nesse contexto, a nona questão que eu trago é a radicalidade da imposição do PNE nessa conjuntura. Não há nenhuma saída alternativa se não for a radicalidade da execução do PNE nos moldes como o PNE foi estabelecido, com o lastro que a Constituição lhe dá do financiamento da educação
e dos recursos extraordinários da lei do pré-sal. Se virão com muita intensidade em pouco tempo, ou se vão pingar aos poucos em muito tempo, é outra discussão. É outra discussão. Mas é inadmissível que se queira mudar o regime de partilha para o regime de concessão, porque ao estabelecer um novo modelo de exploração dos recursos do pré-sal, como pretende o trânsfuga José Serra, entreguista, que quer mudar a lei do pré-sal para entregar a exploração dos recursos às grandes multinacionais do petróleo, o regime de partilha vai embora e com ele vai embora o fundo. Ou seja, acaba-se a geração de receitas através do fundo dos royalties, que devem ser compartilhados em 50% para a educação, 3/4 e 1/4 para a saúde. Então, nesse contexto, não há um outro caminho que não seja a radicalidade da imposição do PNE, suas metas, estratégias, mecanismos de cooperação e pilares de financiamento. É essencial e inegociável a manutenção das vinculações orçamentárias. Eu digo até que nós deveríamos ter a ousadia de propor nos estados, esse ano é um ano de eleição dos municípios, propor esse ano e propor em 2018 o aumento da vinculação das receitas orçamentárias dos estados. Isso não é irresponsável. Se você observar a execução orçamentária da maior parte dos municípios e dos estados, em todos os anos fiscais, você tem secretarias que encerram o exercício com superávit financeiro. Digamos um estado onde você tenha 30 secretarias. E pelo menos 2/3 disso terminam o exercício fiscal com um superávit financeiro de 30% dos orçamentos. Se você for para um cálculo pragmático, você pode reverter, numa média histórica de 5 anos, os superávites financeiros como incremento de dotações para aumentar o orçamento do Estado para a educação. Agora, se você disser a seco que vai aumentar de 25% para 30%, vai levar um bocado de porrada. Vai ser chamado de irresponsável, sonhador, fantasioso, que não sabe de onde vai tirar. Mas se você pega a execução orçamentária concreta, você tem diversos estados e municípios que fazem isso. O governo de Pernambuco, de 2015 para 2016, foi o governo que bateu o recorde de transferência de dispêndios de um ano para outro sob a rubrica de restos a pagar. O seu Paulo Câmara fez uma pedalada fiscal monstruosa. Transferiu de um ano para outro dispêndios de ações realizadas num ano, transferiu para pagamento de restos a pagar do ano seguinte. Mais de 105% dos dispêndios. Isso foi publicado agora pelo IPEA. Então significa que você vai transferindo de um ano para outro dispêndios que são pertinentes a ações de um exercício fiscal e são incorporados no exercício fiscal subsequente. Ou seja, se eu tenho despesas do mês dentro do meu salário e eu transfiro para o mês seguinte, meu salário sobra. É superávit. E aí, se você avalia de cada secretaria um percentual que é destinado para a execução fiscal no exercício fiscal em curso, e você transfere para o ano seguinte, você gera um superávit financeiro. E na medida em que você agrega esses superávites financeiros, você pode transferi-los para o orçamento da educação. Essa é a discussão da disputa pelo fundo público, da disputa pela prioridade que você tem que dar nesse contexto a um plano nacional de educação emancipatório, que vai combater as desigualdades regionais, as desigualdades micro-regionais, as desigualdades de identidade socioétnico da população, e aí submeter o financiamento entre 2001 e 2010, como nós vimos, aos percalços da economia e da relação dívida-PIB, deve ser considerado, na minha avaliação, um crime contra o direito humano à educação. O primeiro PNE, o PNE 1, a Lei 10.172 de 2001, foi subfinanciado exatamente pela dominância da dívida pública nas contas nacionais. Ele foi subfinanciado porque a prioridade dos orçamentos foi assegurar superávit primário para estabelecer como estável a relação dívida-PIB. E aí todas as metas do PNE foram postas na lata do lixo. Mas você tinha a carga tributária. A carga tributária aumentou não para financiar os encargos do PNE 1, mas aumentou para financiar a estabilidade da relação dívida-PIB para atender ao mercado e o Brasil tirar boas notas, segundo a avaliação das agências internacionais de classificação de risco. Pode passar. E aí vejam, um país com essa concentração, evidentemente que precisa tributar mais se for necessário a favor da educação. Esse estudo vocês acessam, coloquem no Google. Marcelo Medeiros, professor da UNB, que com mais um auditor fiscal da Receita e um técnico do IPEA, identificaram nas declarações do imposto de renda as faixas de renda e de concentração de renda
existentes no Brasil. Vejam o absurdo da realidade do imposto de renda no Brasil. Os 0,1% mais ricos, junto a 1% mais ricos, com os 5% mais ricos, eles controlam mais de 60% da riqueza declarada pelo imposto de renda no Brasil. E ainda tem gente que diz que nós estamos no déficit público porque gastamos mais do que arrecada. Na verdade, nós não arrecadamos o que deveríamos arrecadar. Se quisermos ter um padrão tributário similar à média dos países europeus, principalmente um padrão tributário sobre a renda similar aos países nórdicos, Finlândia, Noruega, Dinamarca e Suécia. Por coincidência, os países que têm um padrão tributário progressivo são os países que melhor financiaram a educação e que hoje têm os melhores indicadores da educação pública. E lá a escola privada é residual. Ela praticamente não existe, né? Bom, uma outra questão. Quando se trata da desoneração dos tributos a favor do capital, não há limite. Não há nenhuma limitação a teto para desoneração de tributos e contribuições a favor do capital. Seja da micro e pequena empresa, seja do agronegócio, bens de capital e outros setores. Remessa de lucros, imposto de renda sobre o juro pago ao capital próprio das empresas, dos empresários. Vejam o montante da desoneração tributária. Na saúde, 11,6%, na indústria, 11,9%, no trabalho, 13,8%, comércio e serviços, 28,6%, na educação, 4,8% das desonerações são a desoneração pessoa física do imposto de renda, a desoneração para o ProUni e outras modalidades de desoneração para as instituições filantrópicas da educação. Qual é o montante disso? Pode passar? Mais de 250 bilhões de desoneração tributária para os diversos setores da atividade econômica. E aí nós temos que ouvir que a causa do déficit público são as vinculações constitucionais para a educação e saúde. É muito cinismo, é muita irresponsabilidade, é muita falta de patriotismo com os desafios da construção de uma política nacional de educação emancipatória. Com toda essa desoneração, com todo o crédito subsidiado que o BNDES concedeu às empresas, o PIB não sobe. Então esse dinheiro está sendo desviado para algum outro lugar. Ele está sendo aplicado para atender a outros objetivos que não os objetivos do produto, do financiamento do produto, do trabalho, da produção de riqueza. Pode passar. Bem, 10ª questão, eu estou concluindo, a relação que eu estabeleço do projeto de desenvolvimento do país, o PNE, o financiamento, a educação de qualidade e a excelência do CAC. Porque a gente podia ter chegado até aí e não ter conseguido desenhar quais são os insumos que vão representar determinado padrão de custo. Porque universalizar não é universalizar de qualquer forma. Colocar os meninos sentados em tamboretes embaixo da mangueira para estudar. É universalizar garantindo o princípio da universalização, garantindo o princípio da permanência com qualidade, garantindo a conclusão, o fluxo escolar adequado até o fim da educação básica, com os insumos adequados, similares àqueles que são mantidos em países desenvolvidos, seja países asiáticos, países europeus ou do hemisfério norte, os países nórdicos. Para isso, o custo aluno qualidade é o quê? É a ressonância dos insumos. É o exame apurado de quais são os insumos necessários que repercutem nos custos que têm que ser arcados pela maioria da sociedade. Quem tem mais patrimônio, quem tem mais renda, quem tem mais riqueza, tem que pagar mais para financiar uma educação igualitária, não uma educação complementar a partir dos interesses do mercado. Então, o que é o CAC? É um mecanismo criado que traduz em valores o quanto o país deve investir por aluno em cada etapa e modalidade para garantir um padrão mínimo de qualidade. E, para isso, o CAC lastreia-se nos princípios da Constituição Federal, da LDB e do próprio PNE. O CAC e o custo aluno qualidade inicial foram incluídos em 4 das 12 estratégias da Meta 20. A Meta 20 teve definidas 12 estratégias no campo do financiamento. Em 4 você tem lá ancoradas no CAC e no custo aluno qualidade inicial, que trata do financiamento da educação. O Conselho Nacional de Educação, há 6 anos, entendeu que o CAC representa um passo decisivo, isso foi dado através de um parecer 8 de 2010, no enfrentamento das diferenças nos indicadores. E o CAC é nada mais, nada menos do que uma estratégia que aproxima o padrão de financiamento da educação no Brasil do padrão de financiamento dos países desenvolvidos. Alguém pensa que deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo, sem educação de qualidade, nós vamos chegar a algum lugar? Continuando como um país líder do agronegócio, exportando produto primário, nós vamos chegar a algum lugar?
um país de monoculturas, um país exportador de capital pela dívida pública, importador de bens de capital, pagando custos altíssimos de uma dívida. Então, como dizia Celso Furtado, as soluções acontecem quando há decisão política na sociedade para que elas possam ser implementadas. A decisão de vincular o PNE ao parâmetro do custo aluno-qualidade foi uma decisão acertadíssima, para que não ficássemos pregando financiamento no absoluto, no varejo, mas tivéssemos parâmetros sim. Pode passar. E aí, custo aluno-qualidade inicial, alunos com jornadas de pelo menos 5 horas, 10 horas nas creches, o salário referenciado na lei do piso nacional, migrando, evoluindo para o custo aluno-qualidade final, alunos com jornadas de 7 a 10 horas, o salário pelo DIEESE, os custos de uma vez só computados, a implantação, a construção de novas unidades, a aquisição de equipamentos, a reforma e readaptação de unidades já existentes de forma precária e a manutenção e o desenvolvimento computados como custos constantes, né? Uma coisa é você construir uma escola, ela tem um custo imediato de implantação. Depois tem a manutenção da escola, cujos valores se equiparam, a dotação de insumos e de pessoal habilitado adequado, ela se equipara ao custo de implementação de uma unidade. Só que esse custo é constante. O custo de implementação você tabula de uma vez só. Os custos e a precificação dos salários, né? Os insumos por meio de processos modernos, através de pregão dos insumos, serviços públicos, transporte, pode passar. E aí, não vou detalhar, mas isso vocês acessam na página da campanha, os valores de referência do custo aluno-qualidade inicial para as etapas e modalidades do Fundeb em 2015. Há uma distância muito grande entre o que o Fundeb repassa e aquilo que é previsto a partir dos parâmetros de qualidade dos insumos pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação a partir do custo aluno-qualidade inicial. Pode passar. Bem, os indicadores para o custo aluno-qualidade, o tamanho das turmas, a formação docente e dos servidores, os seus respectivos salários e a carreira, o custo das instalações e dos equipamentos, a infraestrutura, o provimento da infraestrutura nas escolas, os insumos, laboratórios, quadras, bibliotecas, internet, material didático, água e energia. As escolas do Nordeste têm, em média, 60% menos insumos do que as escolas do Sul e do Sudeste, o que indica uma inércia na produção de uma escola pública de baixa qualidade. A garantia de insumos adequados é a condição necessária, ainda que não suficiente, para o cumprimento do direito humano à educação e para a qualidade do ensino, associando a qualidade do ensino e o direito humano à educação não como questões que se encerram em si mesmas, mas como questões fundantes para um projeto de desenvolvimento. Bom, as etapas e modalidades vocês conhecem: educação infantil, ensino fundamental e médio, educação escolar indígena, educação especial, educação de jovens e adultos, educação no campo e educação profissional, ou seja, um país que se conhece. Uma política educacional que se desenvolve a partir de um país que se autorreferencia e não meta genérica. Toda criança na escola, mas como é a comunidade indígena? Ah, não sei. Como é a comunidade quilombola? Não sei. Como é a educação especial? Não sei. É um país que se reconhece com essas demandas e que responde a essas demandas sob o primado do direito fundamental à educação. Pode passar? Bom, eu queria compartilhar com vocês, para concluir, 4 trabalhos que são extremamente esclarecedores. O primeiro deles é um estudo sobre a influência do capital financeiro na mídia e no noticiário econômico, é oriundo da tese de doutorado da Paula, chama-se O Juro da Notícia, é um livro fininho, com a linguagem não acadêmica. Ela estudou 14 anos de reportagens do Estadão e da Folha de São Paulo e ainda entrevistou 40 representantes de consultorias financeiras. E ela demonstra, junto com o segundo livro do Iwata, que é uma análise crítica do que são as agências internacionais de classificação de risco, a superestrutura de manipulação das informações econômicas. Ou seja, há uma manipulação no sentido de legitimar os interesses do capital na economia nacional, nos orçamentos públicos, no Tesouro Nacional, para que as pessoas aceitem as soluções que são apresentadas pelos mercados e pelos grupos financeiros. Esse terceiro é bastante didático, como o título já indica, arrecadação de onde vem, gastos públicos para onde vão. Ele começa a descortinar o que é o processo de receita, a formação da receita, de onde vêm as receitas, as contribuições e como são aplicados os recursos públicos no Brasil. Muito diferente de tudo aquilo que vocês se acostumaram a ver na Globo News, ouvir em noticiários específicos econômicos, etc, etc. E o último, que é um trabalho coordenado pelo companheiro Marcelino Rezende Pinto, professor da USP de Ribeirão Preto, doutor em Educação,
que é para onde vai o dinheiro, caminhos e descaminhos do financiamento da educação. Também é um trabalho cooperado, são vários artigos de vários autores, mas que demonstram da educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, a disputa pelo fundo público, a disputa pelos princípios de organização de uma educação pública de qualidade, de uma educação integral de qualidade, sob domínio de um Estado que tem uma compreensão desenvolvimentista, que tem uma compreensão do papel estratégico da educação e que, portanto, não se submete a essa lógica de jogar os dispêndios e o investimento em educação como se fosse despesa pública, gasto público, compreendido de forma genérica, que é uma grande e grosseira forma de manipulação da informação sobre orçamento e finanças. Então eu volto ao que disse Socorro Valois. A discussão do financiamento é uma discussão que pressupõe transparência, controle social e estudo, para que a gente não se deixe levar pela manipulação das grandes redes de comunicação. Vocês sabem, 95% ou mais da mídia brasileira está concentrada em 5 ou 6 grupos empresariais familiares, cobrindo, portanto, todo o território nacional. Então eu quero compartilhar essas informações, que acho que elas são essenciais para quem quer, nesse momento, mais uma vez reafirmar a radicalidade do Plano Nacional de Educação, a radicalidade imprescindível, inegociável dos conceitos do CAC e da vinculação dos recursos para a educação no Brasil. Por isso, temos que combater, denunciar, pressionar para que não se aprove de forma nenhuma o fim das vinculações orçamentárias, porque isso vai ser, no mínimo, um retrocesso de 82 anos na luta pelo preceito constitucional do financiamento da educação como vinculação obrigatória. Obrigado. Eu queria já ir liberando as inscrições para quem tiver interesse de fazer, já vão se programando. Vamos escutar a professora Célia. Bom dia. Primeiro, gostaria, em nome do Comitê Pernambucano, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, agradecer à vereadora Isabela de Roldão, que imediatamente, assim que nós solicitamos que esse espaço sediasse essa discussão, ela agilizou isso, solicitou, acolheu, e aí a gente acha legítimo, esse espaço de discussão, é interessante. Só o próprio espaço em si, aqui nessa casa, está travando esse debate, é muito importante. Rapidamente, a gente trouxe um material da campanha para socializar, e assim, antes eu gostaria só de situar que esse debate que a gente faz sobre o financiamento e sobre essa metodologia do CAC, é um debate que, como foi feito aqui, importante quando a gente pensou de estar chamando o professor Paulo Rubem para discutir isso, que não dá para fazer dissociado de um contexto, de uma análise de contexto social, político, econômico, e lembrar também que, como ele bem colocou, essa luta de superação das desigualdades educacionais, consequentemente, da desigualdade social, vem desde décadas passadas, e ele lembrou bem o Manifesto Pioneiro, que tinha um marco muito forte da defesa de uma escola única, uma escola igual para todos. Então, o CAC, ela resgata, o CAC enquanto metodologia, enquanto concepção de educação, de formato de financiamento, ela resgata isso, a superação, tenta resgatar, a superação das desigualdades educacionais. Sérgio, tu passa aí. A gente tem um material que foi socializado nessas atividades da Semana de Ação Mundial, algumas metas que elas tinham previsão de 2 anos para serem cumpridas. Então, esse material vem sendo socializado e a gente vai rapidamente vai estar mostrando aqui. O artigo 5º, ele fala da necessidade, isso é tudo referente ao Plano Nacional da Educação, a necessidade do monitoramento e avaliação do próprio Plano Nacional de Educação e atribuir a importância do governo federal, através do INEP, de estar publicando estudos e relatórios bianuais. Então, agora, no caso, já seria 2014-2016, o segundo ano do plano, que deveria estar saindo também
um relatório de acompanhamento dos planos, monitoramento das metas. E não foi cumprido. Está tudo assim, muito resumido nesse slide, mas a gente sabe, o não cumprido aí, o carimbo, é um alerta, a gente já está em atraso, mas o não cumprido não é simplesmente não cumprido, né? Tem todo um contexto, uma análise por trás, que aqui a gente está só mostrando. A respeito da educação infantil, nós temos a meta que tem 2 indicadores, que é sobre o 4 e 5 anos, a questão da universalização, né, coerente até com a emenda de 2019, a emenda 2009, que coloca a obrigatoriedade do Estado da universalização, e na época colocava um período de transição até 2016, e a gente vê que aí está muito aquém ainda, o que parecia um percentual pouco. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui. Eu quero ser rápido, porque o negócio tanto. Aqui, o que seria um percentual considerado pouco para a universalização? 87, quando foi feito, né, essa estimativa, 87,9% das crianças de 4 a 5 anos já eram matriculadas em escola, então a meta de 100% até 2016. Na realidade de hoje, 88%, ou seja, 700 mil crianças fora da escola. Aqui no plano, colocando para o Plano Municipal de Educação de Recife, a gente chama a atenção também que o município de Recife, ele precisa estar fazendo também um diagnóstico. A gente tinha um percentual pouco para universalização quando saiu o plano, inclusive Recife até colocou 70%, no caso 70% é de 0 a 3, do patamar, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente ainda não tem nada, né? A respeito de Recife, a gente sabe que também não conseguiu universalizar pela matrícula desse ano, mas que deve estar sendo, é importante estar sendo provocado um debate, né? Para que venha aqui a Secretaria de Educação do Recife, quanto poder público, mostrando como é que está essa questão da universalização. O outro indicador, que é de 0 a 3, que a meta nacional é 50% das crianças de 0 a 3, a gente vê aqui que 2,5 milhões de crianças ainda estão fora da escola. É essa meta que eu estava me referindo, que no Plano Municipal de Educação de Recife colocou até o final, né, até o final do plano, em 2014, a necessidade de atingir pelo menos 70%. Aí a gente vê a questão do ensino médio também, como realidade de hoje, a perspectiva era universalizar até 2016 1,6 milhões de estudantes de 15 a 17 anos estão fora da escola. Questão de jovens e adultos também, a questão das metas, a realidade atual, 91,7% que a gente tem ainda, não tem, né, o 100%. Eu acho que, de alguma forma, esse material pode ser socializado, né, porque são números, a questão da formação de professores também, eu não vou estar lendo, né, para a gente não se estender muito, a questão da meta 20 do financiamento, também tudo que foi colocado aqui pelo professor Paulo Rubens, é só a gente reforçando que a gente vinha de uma discussão que dizia, em outros momentos, né, de luta, a gente dizia, é o debate do CAC. Então, precisa que a sociedade se mobilize para que vire lei, entre na agenda da política educacional, na agenda de governo. Então, a gente já está no momento que superou isso. Agora, o CAC não é opção de governo, é lei. Então, a gente passa para outro momento da história, que é tomar conhecimento do que está posto nos aparatos legais, inclusive até, como já foi dito também, e ali seria uma estratégia que já foi instituído, esse GT, para discutir essa forma de agilizar o CAC entre o governo federal e várias entidades, inclusive a campanha, acho que o professor Paulo Rubens já pontuou, mas é importante a gente lembrar que isso já é uma coisa que está posta na lei
e são ações que já haviam, através de portaria, sendo legitimadas pelo governo federal. Acho que já passou. Pronto. Ali são algumas ações que sobre a Semana de Ação Mundial, a questão também de tornar público as questões do plano. Tu pode passando, Sérgio? Pronto. E aí são divulgação e atuação em rede de mais de 200 organizações da Semana de Ação Mundial em 2015. O movimento de 2015, pode estar, e algumas informações, aí, algumas imagens da mobilização. E aí a gente chama a atenção só que esse material, como já foi dito aqui, foi distribuído, né, a nível nacional. Aqui em Pernambuco a gente realizou 2 atividades. Uma atividade que foi no Fórum em Defesa da Educação Infantil de Pernambuco. O comitê, junto com o Fórum, realizou um encontro que a gente realiza mensalmente, e foi distribuído esse material para uma média de 80 municípios aqui do estado de Pernambuco. Então, foi uma discussão muito boa, onde a gente conseguiu trazer também o professor Luiz Araújo, que discute o financiamento da educação, o Daniel Cara. Um dia anterior, conseguiu realizar também um debate com os estudantes na Fafiri. E eu aproveito também para mostrar que nesse debate da Fafiri, o professor Luiz Araújo fez um lançamento, o CAC e o novo papel da União no financiamento da educação, que foi resultado da tese dele de doutorado, e eu acho que é um material que resgata tanto o movimento, também muito interessante para a gente se apropriar dessa discussão. Eu acho que é isso, né? E essa coisa posta da Semana de Ação Mundial, que a gente tem essas ações pontuais, é uma coisa que deve mover, né? Não é pontual, que a gente deve acontecer esse debate. A gente está com um planejamento aqui do Comitê Pernambuco de estar desenvolvendo mais ações que possa dar movimento, né, a esse segundo momento, um momento difícil que a gente vive, né, onde a gente sabe que já foi colocado aqui, disputas de projetos de sociedade, que é o que tem por trás. Quando a gente diz ter um governo, ter todo um movimento que trabalhe numa perspectiva junto com a sociedade civil para superar essa lógica de financiamento, a desigualdade educacional, e a gente vê tudo isso, infelizmente, sendo ameaçado. Lembrar também que todo esse movimento da campanha, como já foi dito no filme, e é importante a gente lembrar que há um protagonismo coletivo de várias entidades, a nível nacional e a nível local, mas principalmente a nível nacional, que foi esse movimento do Plano Nacional, que é a CNTE, a gente não pode esquecer, está lá quando a gente viu, né, nas marcazinhas, o Movimento Nacional em Defesa da Educação, a Undime, a UNCME. Então, todo esse movimento é importante porque considera todas essas entidades num movimento só de esforço. Obrigada. Obrigada, Célia. Vamos ouvir a nossa deputada Tereza Leitão. Bom dia a todas, a todos. Quero saudar a mesa. Eu, na verdade, vim aqui como plateia. Recebi o convite e a vereadora Isabela me deu a honra de estar aqui na mesa. Eu considero essa uma das matérias mais áridas do processo de educação. Eu que sou acostumada à agitação pelo direito, né? A busca pelo direito. E sei como é difícil a gente conseguir vincular no imaginário da população que esse direito passa por investimentos, por condições dele se fazer concreto, dele se fazer afirmativo, né? E o debate, como o Paulo bem disse aqui, de investimentos públicos no Brasil, de carga tributária no Brasil, é um debate muito mal feito, demagógico e mal entendido. E utilizado de forma também muito eleitoreira
não é? Muito oportunista. O Brasil tem a maior carga tributária. O Brasil só os pobres pagam, né? Sonegação não se fala. Determinados modelos de taxação também não se quer debater, né? Grandes fortunas, mudar a regra para se taxar determinado tipo de veículo. Agora, Paulo, a gente aprovou aqui a taxação de lanchas, iates, aviões, mas não pode, porque não são automotivos. Então tem que modificar a sigla, né? A sigla do IPVA tem que ser modificada, tem que ser imposto sobre veículos automotivos, aéreos e marítimos, né? Esse é o motivo para dizer que não pode ser aplicada, né? Então eu acho que a oportunidade desse debate se coloca muito nesse patamar. Quanto mais a gente socializar esse nível de informações em formato de aula, né, com esse excelente professor, melhor ainda. Na explanação de Paulo, eu destaco 2 pontos importantíssimos para a gente conseguir fazer essa mediação. A relação feita de educação com um projeto de sociedade, e é isso o pano de fundo desse golpe, né? É um projeto de sociedade que está em permanente disputa, nunca deixou de estar, mesmo nos recentes anos de governo diferentes, né, de governo popular, e o financiamento da educação e seus vínculos com os fundos públicos, com as disputas orçamentárias, que foi superado, pelo menos medianamente ou processualmente, com a aprovação da vinculação de 10% do PIB para a educação. Era uma garantia não apenas de mais investimentos, mas também um olhar conceitual diferenciado nessa disputa que existe em todos os níveis, entre a Fazenda e a Educação, entre Secretaria de Finanças e Secretaria de Educação, desde as negociações com sindicatos até as grandes rubricas orçamentárias. E acho que essas tensões que sempre existiram, agora elas são mais aguçadas, porque nós temos há 2 anos um instrumento, o Plano Nacional de Educação, com uma legitimidade muito grande, assegurada pelo seu processo de formação democrática e participativa, e essa legitimidade ela está sendo colocada em xeque pelo golpe. Todos os prejuízos que advirão dessas medidas para a meta 20 são irrecuperáveis, a pequeno e médio prazo, caso vingue esse governo golpista, com 30 dias de vigência. O governo tem feito mudanças estruturais na nossa área. A própria indicação de um ministro que foi contra as cotas, contra a FIES, contra a ProUni, contra a Pressal, a favor da desvinculação, já traz um resumo do que pretende fazer caso tenha as mínimas condições de fazê-lo, né? Então, a conquista do CAC, que hoje não é mais um ideário, não é mais uma quebra de braço entre nós e os governos, mas um fato, né, inscrito na própria lei, é outro prejuízo também que pode ser muito forte, né? Como disse Paulo, o retrocesso é quase de um século, né, Paulo? 82 anos. O que aconteceu com a educação nesse período, o que se avançou, o que se retrocedeu e o que se começou a conquistar a partir da emenda 59, em termos de legislações decorrentes, né, dela, sempre eu acho avançando. Aqui no Estado, o Fórum Estadual de Educação está também sofrendo muitas dificuldades para dar continuidade a um modelo que a gente tinha desenhado, Paulo, no início do ano, de monitoramento. Porque o monitoramento do plano estadual aqui, ao invés de ser de 2 em 2 anos, como foi no plano nacional, ficou de 4 em 4 anos. Aliás, de 3 em 3 anos. E nós consensuamos no fórum de que acumular 3 anos para monitorar podia trazer danos muito prejudiciais, né? E que faríamos nesse período, antes da conferência maior, seminários anuais,
para ir acumulando um processo de monitoramento que seria concluído com a conferência de monitoramento 3 anos após a vigência do plano. O que está acontecendo? O Fórum Nacional de Educação foi absolutamente desmontado na sua estrutura e no seu respaldo operacional. Ele está lá, todo certinho, ninguém mexeu em ninguém, mas com a extinção real da SECADI, né, com a retirada da estruturação e funcionamento mantida pelo Ministério da Educação, está uma dificuldade grande que vai exigir, né, da campanha, das entidades que compõem a campanha, sobretudo daquelas que têm mais estrutura física e operativa, que são as entidades sindicais, no momento em que o fórum está sendo presidido pela sociedade civil, né, a coordenação geral sai do MEC para a sociedade civil, então acho que vai exigir esse esforço suplementar de manutenção das atividades do fórum. Aquelas atividades que estavam previstas de acompanhamento da implementação dos planos estaduais e dos planos municipais de educação sofre um duro golpe agora com esse desmonte, né, praticado pelo Ministério da Educação. E, finalmente, eu acho que a gente precisa, nós da educação, precisamos fazer um debate muito importante sobre isto nessas eleições municipais. Os dados que Célia apresentou, eles são muito preocupantes. Eu estou levantando os da minha cidade e não há o atendimento àquilo que é obrigação e atribuição constitucional dos municípios, nem na capital, que é a educação infantil, Isabela. O direito à educação infantil é como se fosse um adereço, né? E o CAC, ele trouxe, né, e a lei do Fundeb trouxe à tona toda essa especificação que Paulo deu conta aí, do custo aluno-qualidade vinculado a todas as etapas e modalidades de educação. O processo de municipalização sem debate, imposto, que foi feito pelo governo do Estado para com os municípios que tiveram que se submeter, é cruel. Eu acompanhei recentemente um processo lá em Olinda de uma das escolas mais antigas, para dizer que meu marido, que já tem mais de 60 anos, estudou nessa escola, a Escola Sagrado Coração de Jesus, no Amaro Branco. Eu acompanhei, disse que não ia dar certo. A escola pertence à arquidiocese, mas não tinha nenhuma tensão de cedência do prédio, nenhuma, absolutamente nenhuma. A arquidiocese não estava pedindo o prédio para nada. Ele, há mais de 50 anos, ele é uma escola, né? E já foi uma grande escola de educação, de ensino fundamental. Então, o processo tinha que ser, porque primeiro se esvazia a escola para depois justificar. Finalmente foi feito. A campanha eu acho que acompanhou, né, por uma pessoa que tem militância lá em Olinda. Pois bem, foi feito no final do ano passado, começamos esse ano a escola municipalizada e agora a escola vai fechar, né? A escola só está com 2 turmas funcionando. E a desculpa é que não tem aluno. Numa cidade onde o índice de necessidade de alfabetização de jovens e adultos é enorme. Em um bairro onde a violência e o consumo de drogas tem provocado acidentes, né, fatais. E, ao mesmo tempo, uma comunidade organizadíssima que, se conclamada, poderia fazer um excelente trabalho de apoio àquela escola. Então, esses movimentos eu acho que a gente tem que trazer nessa eleição municipal, né, porque é justamente no começo, é como diz o professor João Molevade, é a porta de entrada. Se essa porta de entrada é negada, para onde vão esses estudantes? Ou não vão para canto nenhum, né? Ou vão para o filantropismo, né? Ou para escolas
particulares, pequenas, de bairro, onde os professores nem registrados como professores são, onde as condições físicas são péssimas, onde não se chega à fiscalização do Conselho, onde não se chega à fiscalização da Secretaria de Educação, se aprende as letrinhas ainda com pontinho, cobrindo pontinhos, se aprende a ler pelo beabá, se aprende a ler pelo EIOU, né? E no final são crianças que terão dificuldades futuras de ingressar na própria rede pública. Então, acho que é um ponto fundamental, né, nesse resgate que a gente precisa fazer do direito à educação, começando um bom debate com os municípios e problematizando todas essas 10 questões que Paulo Rubem levantou com muita pertinência. Muito obrigada. Vai fazer uma pergunta? Por não, pegue o microfone. Tereza, já que você falou aí na história do município lá de Olinda, você também tem alguma para compartilhar com a gente sobre a questão da escola metodista, que também é de ensino fundamental, se está na mesma situação dessa Sagrado Coração? Metodista, não tenho dados. Eu estou levantando os dados, já sei, da peculiaridade da rede de Olinda, porque a gente tem lá em Olinda uma quantidade de anexos enorme. Quando nós assumimos a Secretaria de Educação no ano de 2001, havia 40 escolas, prédios próprios e 58 anexos. Via de regra, de vereadores, de líderes comunitários, né, de associações. Houve um trabalho muito grande nos 2 primeiros anos, né, do secretário, que hoje é presidente da Undime, Horácio Reis, e isso ficou reduzido a 18 anexos. Depois novamente eles cresceram. Então, muito em relação a esse processo de municipalização se deve, né, a esses anexos. O metodista não estava na nossa lista de municipalização. Não estava. Mas a gente pode ver que está sendo atualizado praticamente de 2 em 2 meses. A gente está atualizando. Seria importante, Tereza, porque essa escola é praticamente a única escola que a gente tem ali daquele lado da 100ª zona, daquelas RPAs, que faz acolhimento para essas crianças, né, onde é o único espaço que tem ali naquela área para que essas crianças menores, né? E há um boato que estão querendo mesmo só tirar a escola, fazer a igreja lá metodista, e o resto a Deus dará com aquela reforma lá daqueles prédios que já foram desapropriados e estão sendo invadidos pelo comércio informal. Ok, está anotado. Bem, eu vou, como não houve inscritos, eu vou então finalizar aqui agradecendo a presença e participação do professor Paulo Rubem, da professora Tereza, né, da nossa querida Célia. Obrigada também, Sérgio, pela apresentação. O material está todo disponível. Como é que a gente tem acesso? Pois é, está disponível. Acho que se alguém tiver pendrive, já faz agora. Está ali também. Está tudo no computador. Se tiverem pendrive, a gente já faz essa transferência agora. Caso não tenham, a gente pode encaminhar por e-mail. E aí, Célia, a gente vai chamar, assim, uma reunião pública, ou eu não diria uma aula pública, mas certamente uma audiência pública, convidando a Prefeitura de Recife para que venha falar do andamento. Como a gente não teve diagnóstico inicial para quando houve a Comude, foi uma pena que a gente participou da conferência sem diagnóstico, então a gente trabalhou no escuro, né? Mas, enfim, que hoje, pelo menos, eles apresentem como é que está o cumprimento das metas nesses 2 primeiros anos de plano aprovado, certo? Eu gostaria muito de agradecer a participação de todas e todos, dizendo que uma coisa me chama muita atenção na fala de vocês que compuseram a mesa, é que parece que eles vão soltando determinados assuntos para tomar atenção de outros assuntos tão importantes quanto. Hoje a gente está em voga, quanto da discussão da educação, a gente só fala na questão de gênero, porque tem essa ameaça aí gravíssima da retirada completa da discussão, da proibição, inclusive, dos professores e professoras tratarem da discussão de gênero em sala de aula, e é uma discussão que está...
A Constituição de 34 já se assegurava a liberdade de cátedra. 34. E a de 88 foi muito mais além disso. Por isso é que eu digo que essa discussão é uma vitória de pirro. Vão espernear, vão brigar, vão tentar aprovar leis, mas isso não se sustenta numa ação de constitucionalidade do Supremo. A Constituição é muito clara. A gente derrotou o projeto de Joel da Harpa sobre isto e derrotamos pela raiz, porque derrotamos na Comissão de Constituição e Justiça, mas o pastor Cleiton Collins apresentou outro, que é um mini Estatuto do Magistério, Paulo. Só falta dizer que a gente tem que ir com a roupa tal, da cor sem tal, sem decote. Célia, diga. Deixa eu aproveitar assim rapidinho e situar mais a questão de Recife, só porque você falou da necessidade da gestão, né, do Poder Executivo vir aqui prestar conta da como está a universalização. E também eu lembro de algumas coisas que eu acho importantes, só vou lembrar de uma, né, que agora já passou, é só rapidamente dizer que o Plano Estadual de Educação de Pernambuco conseguiu aprovar na meta referente à gestão democrática que todos os municípios do Estado de Pernambuco e o Estado de Pernambuco também, no caso Secretaria Estadual, deverá estar realizando audiências públicas nas suas respectivas casas para a prestação de conta do Fundeb ou socialização da prestação de conta, uma vez que a gente sabe que o órgão de controle é o Conselho do Fundeb, né? Seja ele numa Câmara, no Conselho Municipal, ou a parte, um próprio Conselho do Fundeb. Então, assim, é importante a gente estar se apropriando disso, porque os municípios têm que estar realizando e o Estado de Pernambuco também tem que estar sendo provocado para realizar. No seminário que a gente teve o ano passado sobre o primeiro momento de avaliação do Fórum Estadual, a gente colocou isso. Como o Fórum fazer articulação, de repente, com o Conselho do Fundeb, para ver qual seria o período melhor para essa audiência, né? O que seria mais válido, antes ou depois dos relatórios aprovados? Sim, eu acho que é uma coisa importante, a gente lembrar que a gente tem isso aprovado, que é muito difícil ainda, né? Essa questão da discussão do próprio Fundeb nos municípios. E queria aproveitar também, só para dar um informe em relação ao monitoramento e avaliação dos planos, o que foi dito aqui. O governo federal, através da SASE, que a deputada Tereza Leitão mencionou, tem uma rede de assistência de monitoramento e avaliação dos planos como uma continuidade de uma rede que deu apoio aos municípios, apoio técnico para realizar os planos. Então, o segundo momento dessa rede, a gente tem conhecimento que seria dar uma formação nos municípios, e aqui em Pernambuco a gente sabe que 100% dos municípios já fizeram adesão à SASE através dessa rede, para que avaliadores educacionais fossem aos municípios, ou a municípios juntando polos, para fazer uma formação de no mínimo 16 horas, que é chamando a atenção para algumas coisas que é importante no monitoramento dos planos, que seria ver a questão da ligação entre todas as metas com as peças orçamentárias do município. Contempla na lei orçamentária, foram feitos antes do plano plurianual. Então, com a mudança de gestão, vai ser feito outro plano plurianual. Tem o cuidado, a comissão que cabe ao Fórum Municipal, ao Conselho Municipal, está fazendo essa junção, pensando no próximo plano plurianual. E outra coisa, detectando também inconsistências nos planos para estar se monitorando através de relatórios e, num determinado período, está enviando até para as casas legislativas para estar fazendo alterações no plano. E com essa mudança no governo, foi suspenso esse segundo momento. Todas as despesas relativas a deslocamento desses avaliadores educacionais aos municípios está suspenso. Então, o que foi dito a gente teve informação através da Undime, que foi realizada uma reunião com a Undime e o Ministério da Educação, e eles disseram, não, o trabalho da SASE vai manter. Agora a gente sabe que vai manter, mas vamos ver em que condição, porque está suspenso, principalmente aqui em Pernambuco, que só coube essa primeira etapa, que foi assinar os termos de adesão. Então, esse é um informe que é importante que a gente se aproprie, que tinha isso em curso. Sim. Tá ótimo, obrigada, Célia.
Então é isso, agradecer a presença de todos aqui, registrar a Jéssica de Adorim e dizer a vocês que a gente vai continuar esse debate, agradecer aos municípios que aqui se fazem presentes, né? Está aqui Sairé, Paudalho, Brejinho, a Secretaria Estadual também presente. Obrigada a todos e todos. E dizer que mais na frente a gente vai estar publicizando a nossa audiência pública para discutir exatamente em que pé está, em que andamento está a questão de Recife, junto às metas do Plano Municipal de Educação. Tá bom? Um bom dia a todas e todos. Célia, posso pegar um? Posso pegar um?